mais uma semana sem um GP. Queremos a um GP. Pô, cadê o vídeo do GP? Vamos fazer logo. Vocês conseguiram! Finalmente chegou a hora! Chegou a hora de falar da UGP que vocês pediram e pediram bastante. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e sim, o assunto é a UGP. Uma categoria que foi criada nos anos 2000 numa espécie de Copa do Mundo, que era um campeonato de automobilismo e que as equipes na real eram nações, países. E vamos explicar o que foi essa curiosa categoria logo a seguir. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ok, como vocês já devem ter visto naquele vídeo que eu fiz sobre a Super League Fórmula, inclusive card aqui, os anos 2000 foram anos em que várias categorias aleatórias surgiram no ramo do automobilismo. Teve a Grand Prix Masters, que era uma categoria de lendas aposentadas, teve a Super League Fórmula, que eu já contei aqui, que era uma categoria em que as equipes eram times de futebol. Sim, isso mesmo. E entre elas estava a 1GP, uma categoria que envolvia países, nações. Então as equipes eram países, como por exemplo o time Brasil, o time Grã-Bretanha, o time França, o time Alemanha e por aí vai. E essa categoria foi fundada em 2003 pelo Sheikh Maktoum Rasher Maktoum Al Maktoum de Dubai. Maktoum, que quando ele recebeu aquele ok show da FIA, fez um projeto de categoria com 30 franquias. Cada franquia representaria um país. 23 delas seriam permanentemente restritas a certos países e as outras 7 seriam revezadas. E a 1GP então teria seu início em 2005, na temporada 2005-2006, com 25 equipes barra países, onde cada equipe poderia ter apenas um piloto no final de semana. E as equipes da primeira temporada eram, eu vou até pegar uma colinha aqui para poder facilitar um pouco. Na parte europeia eram Alemanha, Áustria, França, Grã-Bretanha, Holanda, Irlanda, Itália, Portugal, República Tcheca, Rússia e Suíça. Na Ásia tinha bastante até: China, Índia, Indonésia, Japão, Líbano, Malásia e Paquistão. Nas Américas eram 4, Brasil, Canadá, Estados Unidos e México. Na Oceania eram 2, Austrália e Nova Zelândia, e na África apenas uma, a África do Sul. E tínhamos alguns pilotos interessantes nessa temporada de estreia, como Karl Shandok, Will Power, Nelson Piquet, Christian Fittipaldi, Scott Speed, Graham Rahal no time Líbano, Jos Verstappen, Adrian Sutil, enfim, era um grid bem interessante até. E tinha até mesmo Sebastian Vettel e Scott Dixon como pilotos reservas. É rapaziada, por pouquinho que o Dixon e o Vettel não participaram da 1GP. Além disso, algumas das equipes tinham importantes sócios. No Brasil, por exemplo, os sócios eram Emerson Fittipaldi e Ronaldo Fenômeno. Antes do Valladolid do Cruzeiro, o Ronaldão já se aventurou pela 1GP, você sabia? Em Portugal tinha o jogador Luís Figo como sócio, e os campeões da Fórmula 1, Alan Jones, John Surtees e Niki Lauda, eram sócios respectivamente da Austrália, Grã-Bretanha e Áustria. Sobre os carros da primeira temporada, o chassi era Lola, os motores eram desenvolvidos pela Zytec Engineering e tinham pneus da marca Cooper. Os carros chegavam a velocidade máxima de 300 km por hora, ou seja, eram até rápidos. E neles tinha um botão chamado Power Boost, que era uma espécie de Push to Pass. Inclusive dá pra jogar com esses carros aí da 1GP no jogo Grid Auto Sport de 2014, nos carros que ali no jogo são chamados de Fórmula B. As corridas eram divididas em Sprint e Future Races, com um quali definindo o grid para as duas. O quali da 1GP era dividido em 4 sessões de 10 minutos, onde o piloto só poderia fazer 3 voltas, incluindo a de entrada e saída dos boxes em cada sessão. As sessões 1 e 2 definiam o grid para Sprint Race, e as sessões 3 e 4 definiam o grid para Future Race. E valeria apenas um tempo mais rápido em alguma das sessões. Então se ele fizesse o tempo mais rápido na sessão 1, valeria o da sessão 1, e se fizesse na sessão 2, valeria o da sessão 2. E a Sprint Race era da seguinte forma: a duração era de 19 minutos mais uma volta, haveria um pit stop obrigatório entre as voltas 4 e 8, a largada seria lançada e poderia usar no máximo 4 Power Boosts. E a Future Race era da seguinte forma: a duração era de 69 minutos mais uma volta, a quinta série fica maluca. Haveriam 2 pitstops obrigatórios, um numa janela entre as voltas 4 e 8 e outro que só seria definido depois que a primeira janela acabasse. A largada era parada e poderia se usar 8 Power Boosts. A pontuação na primeira temporada era a mesma para as duas corridas. Um pontinho para a volta mais rápida e a pontuação iria até o 10º colocado nessa sequência: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sim, em ordem cronológica. Ok, já expliquei como funciona a estrutura de um final de semana da 1GP, agora vou explicar como foi a categoria de fato. Na primeira temporada, temporada 2005-2006, tivemos 11 corridas.
Era pra ser 12, mas a prova de Curitiba foi cancelada. E a abertura seria em Brands Hatch, na Inglaterra. Tínhamos corridas no Estoril, em Sepang, em Xangai, Laguna Seca, era um calendário interessante. E a primeira rodada dupla em Brands Hatch teve vitória do Brasil nas duas corridas. Então vamos vibrar, rapaziada, vamos vibrar, fazemos história. Foi com o Nelsinho. Mas a gente comemora. Porém, a temporada foi dominada pela França, vencendo 13 das 22 corridas, sob o comando de Alexander Pema e Nicolas Lapierre. E, obviamente, a França foi campeã. E a audiência da primeira temporada foi algo estrondoso, com uma média de 8 milhões de espectadores do mundo todo nas primeiras 5 corridas. Um baita começo muito promissor. A temporada seguinte, a temporada 2006-2007, chegava com novas expectativas. Teríamos provas novas em Zandvoort, Pequim, Brno, em Taupo, na Nova Zelândia, a chegada de novas equipes, como por exemplo Grécia e Singapura, e uns jovens interessantes chamados Nico Hülkenberg e Sérgio Pérez. Eu acho que esses caras não vão vingar não. E essa parada aleatória aqui: Alan Kodair correndo no time Líbano. Sim, ele tem descendência libanesa, então ele podia correr lá. E agora não era mais o Sheikh Maktoum que comandava as paradas, e sim o luso sul-africano Tony Teixeira. E depois vocês vão ver que essa mudança não foi uma boa ideia. E apesar do título da Alemanha de Nico Hülkenberg, que colocou ele no holofote mundial, da audiência alta apesar de menor, os problemas começaram. O primeiro deles foi na polêmica prova em Pequim, em que eles fizeram um hairpin tão fechado, mas tão fechado, mas tão fechado, que os carros não conseguiam fazer a curva, eles pararam no meio. E também tivemos um problema nessa prova em Pequim de tampas de bueiro soltas na pista, o que cancelou o treino classificatório, e o grid foi definido pelos tempos dos treinos livres. E as corridas foram um caos, inclusive com um caminhão chegando a bloquear a pista em um momento. Isso gerou algumas dúvidas em relação à capacidade de organização da 1GP. E a partir dali, tudo foi por água abaixo muito rapidamente. Após essa temporada, em 2007, Tony Teixeira anunciou uma parceria da 1GP com a Ferrari, onde a Ferrari desenvolveria carros e motores para a categoria. Além disso, a Ferrari também serviria de consultoria. E esse acordo foi feito para tirar o foco de alguns problemas financeiros que a 1GP já estava tendo. E esses novos carros só seriam usados na temporada 2008-2009, ou seja, na temporada 2007-2008 seguiria tudo igual, exceto nos finais de semana, que tiveram pontuação reduzida nas sprints na temporada anterior, mas que agora voltava tudo ao normal com a pontuação igual para as duas corridas. O que não faz muito sentido uma corrida de menor duração ter a mesma quantidade de pontos que uma corrida de maior duração, no caso quase o triplo. E na temporada 2007-2008, a mais equilibrada até ali, a Suíça foi campeã com Neil Yanni, se tornando o primeiro piloto a ser campeão disputando todas as etapas. Até porque nas duas anteriores houve revezamento das equipes campeãs, isso não era obrigatório, mas acontecia. E aí começou o declínio iminente da 1GP. Na temporada 2008-2009, a 1GP seria agora Powered by Ferrari. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar é que o slogan da 1GP era a Copa do Mundo do Automobilismo, então realmente tinha esse clima de Copa do Mundo. O tal carro da Ferrari tinha um chassi que era baseado no F2004, sim, aquele carro em que o Schumacher dominou a temporada da Fórmula 1 em 2004, com motores V8 de 600 cavalos de potência. Fora que agora esses carros tinham pneus Michelin. Fora isso, as sprint races passariam a ter 24 minutos ao invés de 19 e voltariam a ter pontuação reduzida, já que a vitória na Future Race passaria a ter 15 pontos agora. E agora tinha a maldita regra dos descartes em pleno 2008, o ano da eleição dos Estados Unidos. Os caras metiam regra dos descartes, cara. Meu Deus, velho. A gente não pode falar muita coisa, que a Stock Car ainda tem regra dos descartes. Então, não podemos falar muita coisa. Onde o pior fim de semana de cada equipe seria descontado da classificação final. E aí, se você já viu o nosso vídeo sobre a Super League Fórmula, vocês vão perceber algumas semelhanças na cartilha do fracasso da 1GP. A primeira delas é a desistência de várias etapas e a redução do calendário. Em 2008 e 2009 era para se ter 10 provas, mas as etapas da Itália, Indonésia e México foram canceladas. O campeão da temporada anterior, o suíço Neil Yanni, chegou a dizer que esse novo carro da Ferrari era um desperdício de dinheiro. E no fim a gente viu que foi uma má decisão mesmo. A temporada terminou com a Irlanda campeã com Aidan Carroll. Porém, mal sabíamos que essa seria de fato a última temporada da 1GP. O plano da 1GP era de parceria com a Ferrari por 6 anos, ou seja, começando em 2008 e terminando em 2014. Porém, antes mesmo da temporada 2009-2010 começar, a empresa que gerenciava a 1GP, a A1 Grand Prix Operations Limited, entrou em falência. Vocês veem como as coisas são parecidas, né? Bem parecido com o caminho da Super League Fórmula. Assim, a temporada 2009-2010, que começaria em Surfers Paradise, que teria prova até Interlagos,
foi cancelada. A 1GP tinha dívidas milionárias que beirava a casa de 400 milhões de dólares. Isso em meio à crise econômica de 2008, então era um caminho sem volta. O apelo já era menor, a audiência tinha caído de forma grandiosa. A única melhoria desde a primeira temporada foi a chegada dos carros Ferrari, que não duraram nenhum ano sequer. E assim, 4 anos após ser criada, em 2009, a A1GP acabava. A única dúvida agora era para onde iriam os carros, já que a 1GP tinha o controle dos carros Lola e Ferrari. Os da primeira geração, os carros Lola de 2005 a 2008, foram vendidos para uma categoria chamada Acceleration 10 World Series. Parecida com a 1GP, também era um duelo de países, mas teve apenas uma temporada em 2014. E os carros Ferrari foram vendidos para uma categoria africana chamada Afrix, que começaria em 2020. Mas desde então não tivemos notícia nenhuma sobre essa categoria, nunca chegou a sair do papel, então, né, não teve nada. E é isso, essa foi a breve história da 1GP, que durou apenas 4 anos e que vocês tanto pediram, né? E que é mais uma aula de como não se administrar uma categoria. A 1GP, apesar de seus inúmeros erros, e não são poucos, teve seus acertos, como por exemplo foi uma das categorias pioneiras a colocar seus melhores momentos no YouTube. Isso lá em 2007, 2008, 2009, onde o YouTube ainda era tudo mato. Algo que hoje a gente vê como normal, né, MotoGP? Mas que na época era uma novidade absurda, era realmente algo pioneiro, velho. Lembre-se, isso foi em 2007. O YouTube foi criado em 2005. Aqui no Brasil a transmissão era feita pela Rede TV. Deve ser por isso que a categoria faliu. E o Brasil, infelizmente, não venceu mais nenhuma corrida na categoria desde a vitória dupla de Piquet Jr. na primeira etapa da história em Brands Hatch. E para finalizar o vídeo, fiquem aí com bizarrices da categoria, né, que durou pouco tempo, mas ficou muito marcada. E é isso, essa foi a história da 1GP. Rapaziada, vocês pediram e aqui tá o vídeo da 1GP. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada, clique no gostei que isso ajuda nós demais e também compartilhe esse vídeo aí com a galera. Vocês pediram, né? Então compartilha, pô. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1. E entre no nosso servidor de Discord, os links estão na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, estou lendo tudo, então bora! E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!